Quem aqui já teve a curiosidade de ler Salmos? Uma sequência ou paralelo? Seria um aleatório, outro? Então eu quero te convidar, não porque eu estou fazendo uma sequência de Salmos, não. São 39 cultos hoje, pela numeração dos Salmos, são 39 Salmos hoje. Para quem está aí desde outubro, está acompanhando aí. Tem culto que eu não consigo porque é culto mais corrido, mas hoje eu estou separando um tempinho, por quê? Hoje eu não pude pegar a mão na Bíblia, escola dominical, nada. Mas ontem eu tirei o tempo para ler. Estou encontrando muita dificuldade, como eu disse para os irmãos, eu estou analisando agora o livro de Romanos, eu não estou lendo. Evangelista, eu não entendi. Ler é leitura normal. Para quem estava na escola vai entender isso mais a fio. O que é analisar? É parar, não entendeu, volta. Leu, não entendeu, volta. Não entendeu, volta. Por quê? Porque você está analisando. Então cada vírgula, cada ponto de interrogação, de exclamação, às vezes vai falar com você de uma forma diferente. Igual eu tinha perguntado aqui, acho que foi o Ederson que soube responder, o que é o selar na Bíblia? Alguém sabe dizer? Não. Mas alguém sabe dizer? É uma pausa que o salmista dava para quê? Respirar. Então, quando alguém vê lá o salmo escrito aí, está entre parênteses, selar. Era aquela pausa, por quê? Porque salmos não é capítulo. É uma prosa, é uma poesia. Então não existe capítulo e nem versículo. Então é verso. Então quando você fala Salmos 39, verso 1, 2, 3, é por quê? Porque ele é cantado. Então o estudo de Salmos para a gente é interessante, que você vai ver o que Deus falou comigo nesse 39 aqui. E eu disse, quem que disse? Foi Deus ou foi o próprio homem? Alguém consegue me ajudar? Foi o próprio homem. E eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Você está prestando atenção nessa leitura? Ela já está conseguindo falar com você? Comigo ela falou assim. Foi instantâneo. Emudeci com o silêncio, calei-me até com relação ao bem. E a minha dor se agravou. Esquentou-me o coração dentro de mim, acendeu um fogo em minha meditação, então proferi com a minha língua, me faça saber, Senhor, o meu fim, e qual será a medida dos meus dias, para que eu sinta quão frágil eu sou. Eis que fizeste os meus dias como um espaço curto de tempo, e a minha idade como que nada diante de mim. Na verdade, todo homem vive em completa vaidade. Aí vem lá, ó, sei lá. Prestou atenção aí? Na verdade, todo homem anda numa vã aparência, e certamente em vão se inquietam, acumulam riquezas e não sabem por que as recolhem. Eu não vou ler até o 13, porque Deus falou muito, irmãos, comigo. Como Deus falou comigo nesse salmo, irmão? Misericórdia. É como se eu tivesse tomado uma coça de umbigo de boi. Que é isso, evangelista? Dá um pouco depois, você vai entender o que é isso. É como se eu tivesse ficado cheio de vergão. Porque quando ele está dizendo, eu guardei a minha língua, não foi ninguém, não, eu disse, eu vou guardar a minha língua. Mas ele não está guardando a língua dele diante de quem é crente, não. Ele está guardando a língua dele diante de quem não é crente. E aí ele usa uma metáfora que me chama a atenção, que ele vai dizer assim, é como um freio sobre a minha boca. Alguém aqui já andou a cavalo? Aquela parte que fica com ferro na boca do cavalo e entra entre a língua do cavalo e pega mais ou menos por aqui, aquilo é chamado freio. Evangelista, para que se usa aquilo? Se não usar aquilo, o cavalo não para. O cavalo não tem direção. Então o freio na boca do cavalo era para parar o cavalo que estava correndo a muita distância, ou para guiar o cavalo para ele não ir a caminhos errados. Aí Deus está dizendo assim, eu guardei a minha língua. E ainda não satisfeito, coloquei um freio na minha boca. Por quê? Porque eu não posso sair falando tudo para todo mundo. Eita glória.
Ah, mas tem dia que eu estou com vontade de falar. E a gente brinca que a mulher tem 6.000 palavras e o homem tem 3.000. Lá em casa eu acho que é o contrário. Eu tenho 6, Michele tem 5. Entendeu aí? Tá quase lá. Por quê? Porque tem dia que eu falo assim, não, Michele, peraí, o caminho fecha não, espera que a dia que eu estou falando. Aí tem dia que ela fala assim, não, pô, agora é a sua vez, eu estou falando aqui, aí você está doido. Mas ele está dizendo, eu não posso falar. Por quê? Porque o ímpio vai se alimentar do que eu estou falando. E ele está dizendo, não é Deus, não é Davi, ele está dizendo, eu vou colocar um freio na minha boca. Aí vai doer um cadinho, mas eu tenho que falar como Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Você fala demais. Está na hora de você parar de ficar falando, parar de estar murmurando e começar a orar mais. Aleluia. Eu sabia que o glória ia ficar meio estreito agora. Para complementar, ele vai dizer assim no 2: emudeci com o silêncio, calei até com relação ao bem, e a minha dor se agravou. Peraí, mas eu estou fazendo bem para alguém, eu não estou fazendo mal. Ele está dizendo, até isso eu parei de fazer, e eu ainda fiquei pior ainda. Aí eu começo a lembrar de Paulo, que Paulo está dizendo, o bem que eu quero fazer, esse ou não? Não, você está devagar demais, para quem tem Bíblia está muito devagar. O bem que eu quero fazer eu não? Não consigo, não faço. Mas e o mal? Eu não queria fazer o mal, mas já estou fazendo. Paulo está dizendo, eu já estou fazendo, eu já fiz. E aí quando eu começo a olhar isso aqui, Deus está dizendo para mim, tem vitórias que não vêm na vida de crente, por quê? Porque fala demais. Tem vitória que não vem na nossa vida porque a gente não sabe guardar o segredo. Tem portas que se fecham na nossa vida porque no mundo espiritual era para a gente estar pensando e não falando. E aí o diabo toma posse daquilo e é uma guerra. E aí Deus me chama a minha atenção e a sua para quê? Para de falar. Ah, você está devagar? Me ajuda a pregar. Faz assim com esse dedo assim, ó, indicador. Faz assim, ó. Com glória. Porque tem hora que a gente é melhor calar a boca. Aí Michele, quando eu uso a expressão Michele Cadona, mas é verdade, irmão. Por quê? Porque você está atrasando aquilo que Deus quer na sua vida. E aí Deus me traz uma palavra dessa, eu estudando. E aí Ele está dizendo, quando eu consigo ficar calado, começa a ter recompensa. Olha o 3. Esquentou o coração dentro de mim. E acendeu um fogo aonde? Na minha meditação. Então aí sim, eu falei com a minha boca, com a minha língua. Peraí. Se esquentou um fogo dentro de mim e aqueceu o meu coração, mas não foi quando eu falava, você prestou atenção no que eu li? Aqueceu quando eu estava pensando? Aqueceu quando eu estava? Pensando. Agora, então ele está dizendo, não é falando que você vai ganhar a guerra, é parando. Aleluia. Não é falando, é parando. Ah, mas você está falando demais, então não fala. Tem gente doida para ouvir vocês falando. Tem gente doida para olhar para aquilo que Deus quer te dar e querer também. Tem gente de olho grande naquilo que você vai ganhar ainda. E aí Deus está dizendo assim, por que você não consegue ficar quieto? E aí eu contei aqui, e eu vou dar uma ressalva. Quando Deus me deu a empresa do Andante de Prosperidade, eu não falei que eu queria. Eu perguntei ao rapaz se o dono queria vender. Porque o antigo dono morreu e ficou para os filhos. Ele falou, não, vamos crescer a firma, não vou vender nada. Falei, eu posso fazer uma oração desse andaime? Porque eu tinha alugado uma quantidade, a gente ajudou ele a botar no carro, que é um carrozinho, uma HRzinho, um carro pequeno. Ele falou, pode. Amarrou a carga, eu fui lá, botei as duas mãos. Na minha meditação, na minha mente, eu falei com Deus, se o Senhor quiser me dar esse andaime, os 10% dele vai para obras e missões. Eu estava aqui na escola dominical, a missionária mandou para mim agora. Você já tirou seu passaporte? Tem muito trabalho aqui em Angola. Aleluia. Mas eu só orei uma vez, irmão. E eu não orei falando. O cara estava lá, meu sobrinho trabalhava comigo, estava lá. Mas eu orei aqui no pensamento. Deus, se tiver no seu coração, me dá esse andaime, os 10% dele eu vou abençoar missões. Mas você fala, evangelista, onde você tirou isso? Enquanto eu estou pensando, o diabo não entra na minha cabeça. Ele pode soprar, dentro da cabeça ele não entra. O único que entra dentro da nossa mente é Deus. Ele é onisciente. O único que pode estar em todos e qualquer lugar, onipresença, é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O diabo pode ter sim, ele manda em certos lugares,
que aí já entra numa aula teológica, é principado, potestade, hostes espirituais da maldade, aí sim, tem demônio que toma conta de uma cidade, outra de um estado, tem demônio que toma conta de um bairro territorial, mas Deus não, Deus ele está aqui agora, ele consegue estar lá no Japão, na África, esse é o Deus. Então ele está dizendo, quando eu medito, o meu coração que arde, esquenta. Por quê? Porque Deus confirma isso na minha e na sua vida. Aí é por isso que muita gente fica doida. Porque ela fala assim, mas como é que você ouve Deus falar? Porque você tem um particular com Deus que você sente quando Ele está falando com você. Mas como é que você explica isso, Carlos? Não tem como explicar, irmãos. Mas gente, eu estou aqui sozinho, mas eu ouvi Deus falar. Ouviu? Porque você tem uma particularidade com Ele. Eu estava aqui no término da escola, fazendo alguns acréscimos aqui, e o que eu falei aqui? Eu estava orando na semana passada, e Deus falou algo assim comigo. Eu não sei se a notícia foi boa para as irmãs, eu não sei se vocês têm vontade disso, mas eu amo pregar na Santa Ceia. Ah, mas você quase não prega, porque eu quero que vocês preguem também. Eu estou mais aí, acho que é 15 anos na caminhada. E esses 15 anos aí, acho que é 15, né, Michel? Me ajuda aí. É 15? É, né? 15 anos na caminhada. Já preguei em tanta Santa Ceia. Quantas Santa Ceia eu já ministrei? Só que eu preciso fazer discípulos. Oh, glória! Você pegou isso? Glória a Deus. E aí, quando ele está com o seu coração aberto, ele vai dizer assim, no 4, me faça saber, Senhor, o meu fim, e qual será a meditação dos meus dias, para que eu sinta quão frágil eu sou. Isso aqui mexeu tanto comigo, porque eu vou pegar um pouquinho pesado, mas é necessário. Tem alguma mãe aqui que quer morrer hoje? Tem não? Amanhã? Ah, daqui um mês. Então pode ser ano que vem? Vamos programar para ano que vem? Ah, mas por que ninguém quer morrer, gente? Ah, porque eu fico pensando como é que vai ser o meu filho, quem vai criar, quem vai... Ou eu estou mentindo? Aí ele está dizendo, me faça contar esses meus dias. E me faça entender quão frágil eu sou. Por que, evangelista? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, nem sabe se vai chegar amanhã. E ainda vou te dar um dado aqui para você não ficar pasmado. O amanhã não existe, é coisa da nossa cabeça. Existiu o ontem, existe o hoje, o amanhã não existe. Quando chegar amanhã, já é hoje de novo. Só que a gente fica pensando que não existe. Existe o hoje. Ah, mas amanhã, quando chegar o amanhã, você já está no hoje de novo. Eu duvido que quando chegar amanhã, você fala assim, ei, é amanhã. Alguém vai falar isso aqui? Não vai. Vai falar hoje. Como o Davi falou. E aí ele está dizendo assim, mas eu sou muito frágil, Senhor. E eu preciso que o Senhor me ensine ao quê? A viver os dias que o Senhor me deu sobre a face da terra. Aleluia. Que isso, evangelho? Sabe por quê? Tem gente que não sabe viver os dias que Deus deu. Vive dissolutamente. Vive em prática de pecado. Vive gastando a vida com nada. Vive perdendo tempo com coisa que não agrega. Aí Deus dá uma palavra. Eu sou frágil, mas eu tenho que aprender a viver no propósito daquilo que Deus me deu. Aleluia. Ah, mas é muito difícil viver no propósito. É, mas não é impossível. Pode ser até difícil, mas não é impossível. Aleluia, é verdade. Deus não deixou nada impossível para o homem, irmão. Quer ver? Eu vou te provar isso. O homem premeditou, botou lá o foguete, eu não sei quantas mil tentações lá, aí tentou, nunca foi na lua. Aí da pouco ele tentou e foi. Aí hoje está natural o homem na lua, você já notou isso? Já foram até em Marte agora para ver se tem vida para poder fazer alguma coisa para lá. Você já prestou atenção nisso? Aí a Torre de Babel, quando está sendo construída, também Deus teve que chegar lá e fazer o quê? Destruir aquela obra. Por quê? Porque o intento do homem não era parar ali na nuvem. O intento do homem era chegar na cadeira onde Deus está sentado. Aleluia. Aí Deus está dizendo, você está perdendo tempo, Carlos. Você está perdendo tempo, Fabrício. Você está perdendo tempo, Michele. Por quê? Porque quem contou os seus dias fui eu. Aleluia. Maravilha de Deus. Aí, evangelista, está muito fraco, eu não entendi ele. Beleza. Tem um homem na Bíblia que ele fez uma colheita muito grande de semente. Aí ele olhou e falou assim, mas esses silos são muito pequenos, vou construir os maiores. Foi lá, pegou
construiu um sino, botou tudo lá dentro, aí deu aquela respirada. Agora eu posso descansar minha alma. Aí o Senhor diz para ele assim: louco, ou seja, seu doido, aí nessa noite eu vou te pedir tua alma. E o que você tem? Para quem tem guardado? Aleluia. Então por que Deus não permitiu que a gente soubesse o dia da nossa morte, mano? A gente não ia viver. Se alguém descobrisse que ia morrer com 19 anos, com 30 anos, com 80 anos, não ia viver. Porque quando estivesse chegando próximo da morte, ele ia ficar doido. Aí ele não ia querer viver. Aí Deus falou assim: esse é um mistério para mim, Deuteronômio 29, 29. Aí ele vai dizer assim: e eis que fizeste os meus dias como um espaço curto de tempo, e a minha idade como nada diante de mim. E na verdade todo homem vive em completa vaidade. E aqui eu vou fechar. Senão eu vou pregar que me dá vontade. Aí eu fico olhando para isso. Você já parou para prestar atenção como é que Deus é tremendo? Ele não quer que eu fique quieto com nada. Ele não quer que eu fique andando em vaidade. Mas uma coisa ele quer. O que ele quer, evangelista? Que eu sirva a ele. Amém, glória a Deus. Mas qual é a preocupação que eu tenho que ter? Nenhuma. Por quê? Porque ele diz para mim entregar o meu caminho a ele e confiar nele. Aleluia. Ah, mas por que você anda preocupado? Você anda preocupado porque você é carne. Isso é errado, evangelista? Não, não estou dizendo que nada de errado. Ah, mas eu não posso andar preocupado? Pode, mas não deve. Você está vendo a diferença? Só que ele está dando um espaço do celular. E ele está dizendo assim: sabe por que você pode pegar o orar? Isso, você põe sobre os seus pés. Você sabe por que ele está dizendo que a gente está andando inquieto? Que a gente ainda não aprendeu a respirar. Evangelista, você quer chegar? Não aprendemos a descansar no Senhor. Quando tudo tiver ao contrário, irmãos, eu quero te fazer um desafio. Para, fecha os olhos, puxa bem fundo pela boca, fecha a boca, solta devagar pelo nariz. Tenta fazer isso. Ah, mas quando tudo estiver te aborrecendo, para, fica em posição de sentido, aquela de juntar os pés, os braços, respira profundo pela boca, solta devagar pelo nariz. Aí depois você vai chegar na igreja e falar assim: preciso dar um testemunho. Aí você vai ver como é que o Espírito Santo age na tua vida. Quando Deus falou comigo nessa palavra, como é que ele impactou. E eu nem quis fazer o decorrer dos outros versos não, porque a gente tem Santa Ceia hoje. Mas eu queria falar isso que eu falei com você. Porque eu falei: ah, Deus, eu não podia ser esse salmo para o outro domingo. Mas como eu estou na sequência, eu não posso ir no 40, que o 40 faz parte desse. Se você estiver aqui no 40, você vai entender que faz parte do 39. Só que eu acho tão tremendo Deus preparando os Salmos 39 para preparar os Salmos 40. Porque se eu não tiver esse equilíbrio com Deus, eu vou viver doente. Eu vou viver doente. E aí eu posso estar com 30 anos com a aparência de 60. Mas eu também posso estar com 60 com a aparência de 30. Aí você vai determinar aonde está a sua inquietação. Colocando a mão no seu coração agora e orando comigo. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Porque a tua palavra é fiel, Pai. Ela permanece no céu, vai se fazendo, Pai, sobre a nossa vida se cumprir, Deus. Porque nós andamos, Pai, de uma forma